pessoal, vou estar resolvendo com vocês aqui a última lista da parte de densidade, do último exercício que eu mandei, exercício complementar. Então vamos lá, questão número 1. Qual a densidade de um objeto com massa de 4.000 kg e volume de 200 metros cúbicos? Vamos lá, acompanha comigo aqui a resolução. Então a questão número 1, ela dá as seguintes informações. Ele quer saber qual é a densidade, a massa vale 4.000 kg e o volume vale 200 metros cúbicos. Então, essas são as informações do problema. Na parte de densidade, a gente viu que a densidade é a massa dividido pelo volume. Então, colocando essas informações aqui, a massa vale 4.000, o volume vale 200. Então, só fazendo a divisão, vai ficar 20 kg por metro cúbico. Então, como a gente viu ali, a resposta 20 kg por metro cúbico. Questão número 2. Qual a pressão de uma força de 120 newtons sobre uma superfície de 40 metros quadrados? Então, acompanhe aí comigo a resolução. Questão número 2. Ele quer saber o valor da pressão, né, de uma força de 120 newtons com uma área de 40 metros quadrados. Então, essas são as informações. Para calcular a pressão, basta dividir o valor da força pela área. Então, pressão é igual a 120 newtons dividido por 40. 120 dividido por 40 dá 3 newtons por metro quadrado. Lembrando que newton por metro quadrado é a mesma coisa que pascal. Então, 3 newton por metro quadrado é a mesma coisa que 3 pascal ou PA. Então, a resposta é a terceira alternativa, 3 pascal. Questão número 3. Qual a massa de 2 metros cúbicos de água? Então, considerando aí a densidade da água de 1.000 kg por metro cúbico. Então, acompanhe aí comigo a resolução do número 3. Questão número 3, ela dá a seguinte informação. Ele quer saber o valor da massa e dessa vez, então, ele dá o valor da densidade, que é a densidade da água, que é 1.000 kg por metro cúbico. E daí o valor do volume, 2 metros cúbicos. Então, essas são as informações. Então, a gente vai encaixar na mesma equação da densidade. Densidade é massa dividido pelo volume. Mas agora, o valor do D vai ser o 1.000, né? Porque agora ele informou o valor da densidade. E ele quer saber o valor do M, que é a massa. Bom, então vai ficar assim, ó, 1.000 igual a M dividido por 2. Para deixar o M isolado, deixar ele sozinho, o 2 tem que ir para o outro lado. Como ele está dividindo, a gente passa para lá, multiplicando. Então vai ficar 1.000 vezes 2 igual a M, portanto M fica igual a 2.000 kg, ou 2.000 kg. Então a resposta aí, a última alternativa, 2.000 kg. Número 4. Essa daqui, alguns, pelo que eu vi aqui no gráfico, né, parece que alguns confundiram a resposta, podem ter trocado os conceitos. Mas vamos lá, olha só. Se um avião sair de uma altitude de 4.000 pés para a uma altitude de 7.000 pés, é correto afirmar que a pressão ao seu redor... Então vamos lá, assim como a gente viu nas aulas, quanto mais alto a gente sobe nas camadas da atmosfera, a pressão atmosférica fica menor. Então se o avião sair de uma altitude de 4.000 para 7.000, então ele está mais alto, né? A altitude dele aumentou. Isso significa que a pressão ao redor dele diminui. Então a resposta correta aqui é a pressão diminui. Quanto mais alto, menor a pressão. Número 5. Os mergulhadores precisam de equipamentos especiais para suportar a pressão da água a certas profundidades. Quanto maior a profundidade, maior a pressão sobre o corpo. Mesmo com equipamento, não é possível descer muito fundo no mar devido à alta pressão. O princípio da hidrostática em questão é o... Bom, aqui era só você lembrar lá, né, bem decoreba esse aqui, só lembrar qual era o princípio que tratava do aumento de pressão conforme a profundidade, que é o princípio de Stevens, né, o princípio de Stevens que trata desse aumento de pressão conforme você vai mais fundo em um fluido. Número 6. Considere um ponto a uma profundidade de 10 metros na água. Desprezando a pressão atmosférica, qual o valor da pressão nessa profundidade? Então, incluindo aí os valores que ele deu, na densidade da água 1.000 kg por metro cúbico e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, acompanhe aqui a resolução. Então, na questão número 6, ele quer saber qual o valor da pressão para uma profundidade de 10 metros na água, né? Então, a densidade da água, ele forneceu aqui, vale 1.000 kg por metro cúbico.
E o valor da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essas são as informações que ele deu. A gente vai utilizar aqui a equação do princípio de Stevens para a situação onde não há pressão atmosférica, porque ele falou para a gente desprezar o valor da pressão atmosférica. Então, é apenas a variação da pressão conforme a profundidade, que é a densidade, a gravidade e a profundidade, que é o H. Então, basta trocar aqui as informações, o D vale 1000, o G vale 10 e o H também vale 10. Fazendo essas multiplicações, né, a gente chega então a 100.000 Pascal, ou então 100.000 newtons por metro quadrado, mesma unidade de medida. Portanto, então, a resposta hoje é uma alternativa 100.000 Pascal. Número 7. Um objeto de 25 kg está flutuando na água. Considerando que apenas 30% de seu volume está submerso, qual a massa da água que foi deslocada do objeto? Então, olha só, isso aqui eu vi que alguns não conseguiram ir muito bem, né? Parece que a maioria aqui foram em outras respostas. Essa aqui realmente, se você não prestar atenção, ela pode causar uma certa pegadinha. Porque, olha só, vamos relembrar lá dos conceitos que a gente viu nas aulas. Ele fala aqui que a massa do objeto é de 25 kg. Outra informação importante, esse objeto está flutuando na água. O que resulta dessa informação? Quer dizer que a força de empuxo é igual à força-peso. Outra coisa importante que ele dá aqui, ó, que 30% do volume dele está submerso, mas ele não informa nenhum volume para a gente calcular esses 30%. E o que ele pergunta é justamente a massa da água que foi deslocada pelo objeto e não o volume de água. Então, muito cuidado aqui. Isso aqui a gente viu lá no experimento, lá nas aulas. Que quando o objeto está flutuando na água, né, a água que ele desloca quando ele está flutuando, ela tem o mesmo peso do objeto. Tem o mesmo peso do objeto. Então, o mesmo peso aqui nesse caso, considera-se também a mesma massa. Né? Então, se o objeto tem 25 kg e ele está flutuando, então, independente de qual seja o volume que ele colocou para dentro da água para poder ficar flutuando, o líquido que ele deslocou vai ter o mesmo peso dele, proporcionalmente a esse volume. Então, aqui, ó, 25 kg, né? Se ele está flutuando, então o líquido que ele desloca também vai ter 25 kg. Essa seria então a resposta correta. Então é só lembrar, o objeto está flutuando, então o líquido que ele deslocou para se manter flutuando tem o mesmo peso dele. Né? Se você entrar, por exemplo, numa piscina e ficar lá boiando, a quantidade de água que o seu corpo desloca para o lado para você se manter flutuando, se você conseguisse coletar essa água e colocar numa balança, ela ia ter a mesma massa do seu corpo. Então esse que é o princípio aí dessa parte do princípio do empuxo. Então número 7, a resposta 25 kg. Número 8. Um objeto com volume total de 2 metros cúbicos está flutuando na água com apenas 20% do seu volume submerso. Então agora ele deu o volume aqui para a gente poder calcular então essa porcentagem. Ele quer saber qual o valor da força de empuxo sobre esse objeto, considerando a densidade de 1000 kg por metro cúbico e o valor da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então acompanhe aqui a resolução do número 8. Na questão número 8, ele informa o volume total de 2 metros cúbicos, né? E só que ele fala que 20% desses 2 metros cúbicos que estão submersos. Lembra, para o princípio do empuxo, na hora que você vai calcular o valor da força empuxo, a gente tem que usar apenas o volume que está submerso no fluido. Então, o corpo ele tem um volume de 2 metros cúbicos, porém apenas 20% desses 2 metros cúbicos que estão dentro do fluido, nesse caso na água, né? Então, 20% de 2 é igual a 0,4. Então, esse é o valor que a gente vai utilizar como volume submerso. A densidade da água, 1000 kg por metro cúbico, e novamente também a gravidade que ele informa no exercício. Ele quer saber então o valor da força de empuxo, né? O empuxo é a densidade do fluido, a gravidade e o volume submerso. Então basta multiplicar esses três aí. Então, trocando aqui na equação os valores, densidade vale 1000, a gravidade vale 10 e o volume submerso 0,4. Multiplicando esses números, a gente chega então ao valor de 4.000 newtons de empuxo. Então, como a gente viu ali, a resposta 4.000 newtons é o valor da força de empuxo. Número 9. Um objeto de 20 kg tem um volume total de 0,3 metros cúbicos. Se esse objeto for colocado na água,
ele afunda ou ele flutua? Então, considerando aqui a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico, e a gravidade, 10. Bom, esse aqui a gente tem que comparar qual é a força de empuxo gerada por esse volume, né, com o peso do objeto. Então, lembra lá que a gente viu, para a condição de flutuabilidade, a principal delas é o quê? A comparação entre o empuxo e o peso. Se o empuxo for maior ou igual, ele flutua. Se o empuxo for menor que o peso, ele afunda. Então, vamos fazer a resolução aqui da número 9. Questão número 9. Então, a gente vai comparar aqui o valor do empuxo com a força-peso, né? Lembrando que para flutuar, a condição é que o empuxo do objeto tem que ser maior ou igual à força-peso. Então, a gente vai calcular aqui o empuxo e a força-peso desse objeto e comparar para ver quem é maior. Então vamos lá, começando aqui pelo empuxo. Lembra que o empuxo é a densidade, a gravidade e o volume. Nesse caso, a gente vai usar o volume total para colocar então o valor máximo do empuxo que esse objeto consegue produzir. Então a gente tem que usar todo o volume do objeto. Então, ele deu lá novamente a densidade da água, o volume total dele que é 0,03 e a gravidade que vale 10. Essas são as informações para a gente calcular o empuxo. Então, colocando a equação ali do empuxo, densidade, gravidade e o volume dele total. Então vai ficar 1000 vezes 10 vezes 0,03. Multiplicando tudo isso, o valor do empuxo fica igual a 300 newtons. Agora vamos calcular a força-peso. Lembrando lá dos estudos de gravitação, né, a força-peso é a massa vezes o valor da gravidade. E a massa que ele informou no exercício é de 20 kg. A gravidade continua sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então é só utilizar essas informações para calcular o peso, que é multiplicar a massa pela gravidade. Então vai ser 20 vezes 10. Então a gente vai ter aí um peso de 200 newtons. Então observando aqui, ó, o valor do empuxo ficou maior que o valor da força peso. Então isso significa que esse objeto flutuaria se caso fosse colocado na água. Então, como a gente viu ali, né, a força de empuxo é maior que a força peso, então por conta disso ele flutua. Número 10, esse da prensa hidráulica, né? Em um sistema de prensa hidráulica, uma força de 20 newtons foi aplicada sobre um êmbolo menor que possui área de 0,01 metros quadrados. Essa pressão foi transmitida para um êmbolo com área de 0,2 metros quadrados, ou seja, com uma área maior. Qual o valor da força no êmbolo maior, ou seja, nesse êmbolo de 0,2 metros quadrados, né? Esse aqui. Então vamos lá, acompanha comigo aqui, essa aqui é a parte do princípio de Pascal. Na questão número 10, ele informa então a força que eu vou chamar de F1, né, porque é a força aplicada ao êmbolo menor, assim como a gente viu lá no princípio de Pascal. Nem sempre ele vai falar que é F1 ou que é F2. Você vai identificar, apenas vai separar lá quais são as informações do êmbolo com área menor e as informações do êmbolo com área maior. Então nesse caso aqui eu escolhi a força 1 e a área 1 como sendo as informações do êmbolo com área menor. Então a F1 é a força de 20 newtons que está sendo aplicado no êmbolo com área menor, e a área menor, que é a minha área A1, que é 0,01. Aí ele fala que ele quer saber o valor da força 2, que seria a força aplicada, no caso, aplicada ao êmbolo maior, por conta da transmissão dessa força 1 através do sistema da prensa. E essa área maior, que eu vou chamar de A2, tem uma área de 0,2 metros quadrados. Então as informações são essas: o F1 vale 20, o A1 vale 0,01, o F2 é o que ele quer saber e o A2 é o 0,2 metros quadrados. Então, utilizando lá o princípio de Pascal, F1 dividido por A1, F2 dividido por A2, substituindo aqui as informações, fica 20 dividido por 0,01 e o F2, que a gente não sabe quanto vale, dividido por 0,2. Bom, aqui eu vou resolver primeiro essa parte aqui da divisão, né, do lado esquerdo. Então, 20 dividido por 0,01. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar um valor de 2.000. Agora, o 0,2 que está do outro lado, eu vou passar multiplicando para deixar o F2 sozinho. A ideia aqui é você isolar o valor do F2. Então, ele está dividindo, passa multiplicando, então fica 2.000 vezes 0,2 igual a F2. Então, concluindo aqui, 2.000 vezes 0,2 dá 400. Então, o valor de F2 é igual a 400 newtons. Então, nesse sistema de prensa hidráulica, você aplica uma força de 20 newtons e ele aumenta essa força para 400 newtons.
Então, resposta, terceira alternativa, 400 newtons.